uma vez mais, ou ainda com vocês. Eu vou pedir para a nossa entrevistada, a enfermeira Margot, falar mais um pouquinho sobre o trabalho com essas pessoas que necessitam não só a atenção dos funcionários da CAPES, mas a atenção de todos nós. Então, nós temos um projeto de circular com as pessoas pela cidade, pelos locais belos do nosso vale. A gente muito carinhosamente apelidou ele de CAPES Tour. Não é nada diferente de coisas que a gente já fazia nas unidades de saúde da família, o que se faz nas escolas com as crianças, que é submeter as pessoas a experiências belas, sensíveis, né, às coisas bonitas da vida. No bloco anterior, quando eu comentava que aquela senhora nunca tinha visto uma cachoeira tão pertinho da casa dela, nunca tinha visto na vida toda, aquilo para ela não foi prioridade, não foi importante. E era uma senhora com centro estético muito bom, porque a casa dela era bonita, bem arrumada, jardim florido, mas aquilo não foi colocado na vida como importante, né? Então, tem um escritor alemão, um filósofo, que fala na alfabetização estética do homem, Schiller. Que às vezes a gente tem que pegar uma pessoa adulta pela mão e dizer: olha que lindo que está o verde desse campo de arroz, vamos ver uma cachoeira, né? Vamos ao museu, nós temos ido aos museus, nós fomos ao Museu do Imigrante aqui em Timbó, na casa do poeta Lindolfo Bell. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora com lágrimas nos olhos dizendo assim: eu era prima do Lindolfo Bell e fazia 20 anos que eu não vinha nessa casa. Então, essas coisas bonitas nós precisamos, nós profissionais antes de tudo, para manter a nossa sensibilidade, para a gente não se acostumar com o sofrimento e deixar de sentir. Porque uma das coisas mais importantes para um profissional de saúde é sentir junto com, estar junto com o outro. O nosso tratamento se baseia na terapia da presença, sentar e estar junto, conversar, escutar. E a escuta sensível é importante para qualquer pessoa que lide com seres humanos. Se você não tem paciência, empatia, não gosta de ouvir, você tem que trabalhar no estoque, ou com papéis, ou com o computador, mas você não pode lidar com seres humanos, né? E aos museus, por exemplo, também resgata a história das pessoas. Nós todos somos sujeitos de história. O Paulo Freire, né, nosso maior educador brasileiro, fala que se nós não soubermos de onde a gente veio, não conhecermos a nossa história, nós somos sujeitos desconectados no mundo. E muitas vezes a pessoa que adoeceu, que está em sofrimento mental, é dependente de drogas, ela foi perdendo os contatos, né? Ela não lembra muito, aquilo ficou apagado, né? Ela não lembra que ela é descendente de italianos ou de alemães, ela não conhece mais a história da família. Então a nossa visita aos museus do imigrante, tanto em Pomerode quanto aqui em Timbó, para as pessoas lembrarem um pouco que o nosso vale tem história, né? Se tem, né? Mas igualmente nós tivemos uma discussão esses dias falando de religiões e falamos do candomblé, porque também é uma religião que foi trazida pelos negros. Exatamente. E foram grandes construtores desse país, né? E muitas vezes religiões afro-brasileiras são alvo de preconceito, como coisas demoníacas, mas elas também chegaram junto com os imigrantes que construíram esse país. Então, resgatar a nossa história é muito importante também para que nós sejamos sujeitos centrados no mundo, né? Donos da nossa história, do nosso passado. Isso ajuda a curar também as lacunas que produzem o sofrimento mental. Exatamente, exatamente. Um povo sem raízes é um povo que fraco, sim, fraco. Toda planta sem raiz é uma planta fraca. E nós fazemos parte do contexto da natureza, nós somos natureza, integrados na natureza. Então, observar o belo, observar a natureza, caminhar. Quando eu lecionava, eu fazia muito o caminho da escola. As crianças, mesmo os adolescentes, tinham que me descrever o que viram. Eu não vi nada. Observa uma teia de aranha, um pássaro, uma folha diferente, uma folha amarelando. Tudo isso nós temos que ensinar o ser humano a não apenas olhar, mas sim a enxergar. Que isso é vida, isso faz parte, isso é terapia para cada um de nós. Então, isso é muito importante, essas pessoas que trabalham diretamente com essas pessoas necessitadas de atenção,
de orientação, de carinho. Elas precisam, mas não precisam. A família é muito importante. Essas pessoas que têm família procuram entender esses seres humanos. Não ver só, como eu acabei de falar anteriormente, o lado negativo dessa pessoa. Procura levar à tona o lado positivo, ver a sensibilidade desse ser humano. Como você bem falou, essas pessoas geralmente são as mais sensíveis. Elas enxergam até com a alma, elas sentem com a alma. Então, elas se refugiam no mundo todo delas. É um mundo imaginário delas, não é o nosso mundo que é cruel, onde reina a incompreensão. Isso é muito, muito importante. E, novamente, eu bato na tecla família. Há anos, quando papai, mamãe, crianças, todo mundo ia labutar na lavoura, o começo era assim, né? Havia felicidade, voltavam da roça cantando, à mesa, uma oração que faz tão bem agradecer. Mas nós, seres humanos, nós temos muito, nós pedimos mais do que agradecemos. Quando tem dói, ai meu Deus, né? Aí a gente se lembra. Eu também não me excluo disso, eu sou humana, né? Mas nós temos que nos autorreciclar, nós temos que procurar ser mais humanos, mais irmãos, e nós teremos um mundo melhor e umas pessoas mais felizes. Margot, para a tua mensagem final, fala-nos alguma coisa agora. Eu acho que eu gostaria de deixar uma mensagem que é assim, nós não devemos ter medo de pessoas diferentes de nós, ou portadores de sofrimento. Esse mito que o louco, ou mesmo a pessoa usuária de drogas é perigosa, esse é um mito alimentado muito errado. Hoje a gente tem pessoas que fazem tratamento voluntário, vão lá porque querem, né? Pessoas amorosas, sensíveis, almas belíssimas. Aliás, assim, muitos dos maiores nomes da pintura, né? Da escultura, das artes, da música, da filosofia, da ciência, eram pessoas portadoras de grande sofrimento psíquico. O pintor mais valorizado até hoje na história da arte, Vincent van Gogh, né, dos seus girassóis, era uma pessoa portadora de sofrimento mental intenso. Ele pintou aquelas pinturas belíssimas dentro de uma instituição psiquiátrica. Exato, se autoflagelou até, né? Porque houve um psiquiatra sensível que lhe trouxe as tintas e os pincéis. Né? Isso há quanto tempo atrás? Uma alma bela, né? Nietzsche, né? Um dos grandes filósofos da humanidade, portador de sofrimento psíquico, quanto dos músicos, né? Das belas músicas que a gente escuta, Beethoven, pela sua história, que sofrimento, né? E pessoas que deixaram os legados assim mais belos que o mundo tem. Praticamente então, todos esses gênios tinham, que a alma é tão sensível que elas se tornam diferentes, né? E tem um músico, poeta nordestino, que diz que cada um de nós é uma só, mas uma só pessoa somos nós. Quando alguém da humanidade sofre, a humanidade inteira sofre junto. Sim, sim, é isso. Eu sei que, como a Paiana, há anos, uns 4, 5 anos, a gente fez um estágio na Itália e na Alemanha. Eu estagiei porque não trabalho diretamente da PAI, mas fundadora e presidente, então a gente precisa conhecer onde pisa, né? O que faz. A gente fez um estágio 8 dias na Alemanha, eu fiquei com os bem agressivos, de autoflagelo, de tudo, com essas pessoas, para tentar entender e ver o outro lado e o porquê da coisa, né? Então, ainda eu quero aqui frisar rapidinho que nós aqui, veja bem, um país considerado de terceiro mundo, nós estamos adiantados. Vocês, por exemplo, o CAPS, tratam com carinho, com sabedoria essas pessoas. Vou falar agora da Alemanha, por exemplo, um ser especial, um excepcional. Ali existe uma colônia com mais de 1000 pessoas, elas têm a vida dela, é tudo lá. A família deixa lá e tem famílias que nunca mais vão ver o filho deixado lá. Então eu pergunto, só faço a pergunta aqui: quem é o terceiro mundo? Sentimentalmente falando?
E com isso, eu agradeço aqui à enfermeira Margot pelas sábias palavras que ela nos trouxe, desejando uma ótima semana a todos vocês também e um bom dia.